Olá, senhores. Hoje aprenderemos sobre mais dois dos códigos cuneiformes, o código de Lipit-Ishtar e as leis de Eshnunna. Vamos para cada um deles. O código de Lipit-Ishtar foi escrito em 1880 a.C., aproximadamente século XIX, portanto, antes de Cristo. Ele contém um prólogo, um epílogo e 37 artigos, estabelecendo ali como deveriam ser as normas jurídicas na região da Suméria e da Acádia, regiões próximas que foram por muito tempo dominadas pelo rei de Izim. A cidade era Izim, né? Ou essa governança desses estados era de Izim. O rei era Lipti e Ishtar era o nome da deusa. Essa deusa ela vai aparecer em outras civilizações, como Ishtar mesmo, e depois ela se transforma no Egito na deusa Ísis, que a gente vai aprender no momento oportuno. Mas aqui vocês ainda percebem uma primazia feminina no que diz respeito à colocação na sociedade, né? Então, vimos já que no Código de Ur-Nammu foi estabelecido por lei que a sociedade era patriarcal e que, portanto, as mulheres deveriam obediência aos homens, quer dizer, você precisou de uma norma para fazer isso, e nós já comentamos, então isso não era o usual. Agora, em Lipit-Ishtar, esse rei de Izim foi considerado, o rei Lipti, um dos mais destacados em termos de legislação. E aí ele faz algumas regras muito importantes de se notar e que já se destacam das de Ur. No que diz respeito à agressão à mulher grávida, tem aí uma tipologia específica destinada à mulher, já colocando-a sob os cuidados do homem e da sociedade, e toda uma implicação. Por exemplo, se a mulher grávida fosse agredida por um Avilon é o homem livre. Se falecesse o feto e a mulher mantivesse viva, mas houve a perda desse feto, impunha-se o pagamento de uma multa em prata. Aqui a gente já começa a ter uma simultaneidade, uma variação de valores ou de moedas. Aí você tinha o côvado da cevada em Ur, aqui você passa a ter a chamada mina de prata, ou prata, né? A mina, antes que vocês pensem que era uma mina mesmo, era aquele saquinho que vocês veem em filme, né? De prata, era chamada mina de prata, que era rara. Então, você fixar em prata era exigir um valor alto. Ocorrendo a morte da mulher, aquele que a ofendera, que a agredira, deveria morrer. Então, aqui começam as penas de morte em momentos específicos, sobretudo na ofensa à mulher. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que no caso da mulher grávida? A mulher ela era cultuada até para que você pudesse ter mais gente, né? Aqui nós estamos falando de cidades pós-diluvianas, não antes dele, sim depois dele. E há uma preocupação, portanto, com o repovoamento das cidades e do mundo. E isso passa, obviamente, pela mulher. Então, há toda uma preocupação com a gravidez. Então, veja, perdeu o feto. Não é tão grave porque a mulher pode engravidar novamente. Então, paga-se uma indenização pesada pelo tipo de perda que foi sofrida. No caso do perecimento da mulher, de vir a ocasionar a morte da mulher, isso era considerado um dos crimes sociais mais graves, porque você privou a sociedade de uma criança, a mulher estava grávida, ela não estava em condições plenas de uma autodefesa, o que era considerado um crime, um atentado contra os deuses, e mais, você privou a existência dessa mulher e, portanto, deixa de existir para aquela cidade-templo a possibilidade de mais um filho ou de mais gerações. Então isso só poderia ser punido com a morte. Então aqui começam as punições em relação à morte, né? E uma outra coisa que vem com Lipit-Ishtar, então uma novidade que vem dessa época, é a instituição da corvéia. A corvéia é o chamado trabalho compulsório. É um tipo de imposto sob a forma de trabalho compulsório. A corvéia ela vai ser bem trabalhada na Idade Média, né? Mas
ainda temos resquícios da corveia? Sim, ainda temos na nossa legislação resquícios da corveia. O que seria esse trabalho compulsório que é imposto aos senhores como se fosse um efeito da cidadania? Então, por conta da cidadania e por conta de você viver em sociedade, a sociedade cobra algo de você. De que forma aparece essa corveia hoje? Serviço militar obrigatório. É uma corveia, você não pode, atingido aquela idade, pura e simplesmente recusar, né? Existe toda uma obrigação em relação a isso. Os senhores estão numa faixa etária em que muitos cumpriram, outros estão cumprindo, outros se livraram, mas mesmo se livrar tem que ser justificado e dentro daquelas normas estabelecidas pelo Estado. Portanto, essa é uma corveia. Outra corveia que muitos dos senhores estarão sujeitos, até por fazerem uma faculdade de Direito, é trabalhar nas eleições, né? Então, ser mesário, ser convocado, você é convocado para trabalhar nas eleições, não é perguntado se você quer, se você deseja, se aquele é um trabalho voluntário. Isso daí é impingido como uma obrigação decorrente da cidadania. Olha, você está colaborando para o exercício da cidadania plena e para o Estado democrático de direito. Fantástico. Posso me excusar disso? Não, não pode. Aqui apenas a título de informação, quem fica de fora? Quem tem nome muito diferente, né? Até para que não ocorra o problema de homônimos, então aqueles que têm nome comum acabam não sendo chamados, né? Ou sobrenome muito comum. Quem tem homônimo, então quem tem nomes similares, mais de uma pessoa com o mesmo nome. Então aí dificilmente é convocado, né? Outras pessoas são convocadas, né? Os professores de direito adoram colocar os seus aluninhos nas listas, sobretudo os juízes, né, obviamente, para que sejam convocados, até porque já tem mais conhecimento, vão saber quais são as regras. E a convocação popular fica sob que modalidade? O júri, gente, o tribunal do júri, ele emite convocação, né? Você não pode, uma vez convocado para o tribunal do júri, eximir-se de cumprir. Vai ter punição para isso. Então, esse é o imposto cobrado, tem ali uma gratificação por isso, mas o senhor vai ter que cumprir aquilo que determina a legislação. Então, tá aí. A gente ainda tem resquício da corveia, ainda hoje temos, não é chamada dessa forma, muitos não entendem como um imposto obrigatório, mas é um tipo de imposto sim, é uma cobrança pela cidadania. Você está cobrando. Você está exigindo da pessoa 1 ano da vida dela, você está exigindo que ela fique não sei quantas eleições como mesária, então ela vai ter finais de semanas que você está cobrando dela, e você está tirando a pessoa do trabalho, do serviço ou da função por um período de tempo para a realização do júri. Então nós temos ainda hipóteses de corveia. Antigamente você tinha corveia como modalidade de trabalho. Sim, né, sob a forma de trabalho compulsório. E a corveia era tão comum na antiguidade que o destaque de ista foi a redução do imposto da corveia, né? Então, o trabalho compulsório foi reduzido de 30 dias para 10 dias, dependendo do grupo a que pertencesse o contribuinte. Então, se fosse idoso, menos tempo, se fosse jovem, mais tempo. Era essa a regra. Começou uma regra aí de uma razoabilidade, digamos assim, para não se atribuir a mesma corveia ou mesmo imposto com o mesmo rigor para todos os grupos de trabalho. Então, aqui mais uma vez destacando, a corveia e não a escravidão era o obrigatório, era o que se tinha em comum na antiguidade, né? E fora isso, a partir de Lippt, em Izin, começa aí uma preocupação em adequar a corveia e o seu tempo com os grupos a que ela se destina. Bom, ainda hoje vamos tratar das leis de Eshnuna. A Eshnuna acontece depois do desmembramento do reino de Ur. Então aí você tem a criação. Ur chega a um ponto em que depois do dilúvio não há mais condições de ser gerido num único centro, ela se esparrama, cria um governo muito grande sem um poder centralizado. Então aí você tem um desmembramento do reino de Ur em vários principados que tentaram aí fazer um esforço para uma redação jurídica comum, né? E isso ficou muito
chegou-nos através das leis de Chinuna, que era uma cidade-estado próximo ao rio Tigre, aqui já na região denominada Acádia, né? Então, embora desmembramento do reino de Ur, aqui você tem o povo acádio, próximo ao rio Tigre. Isso em 1930 a.C., portanto, estamos falando do século XX a.C., contendo aproximadamente 60 artigos. Então, aqui a gente já tem um conjunto normativo mais interessante. Mas é bom que se destaque que esse conjunto normativo é muito mais um conjunto de decisões de casos concretos do que normas que eram impostas. As normas virão com o Código de Hammurabi, né? Então, até aqui você tem um conjunto de decisões concretas já pacificadas, digamos assim, em diversos ramos e que serve de vertente, de orientação para quem decidisse essas questões. Então, aí nós temos o direito de família, os contratos, o direito de propriedade, a questão dos crimes. A propriedade aqui continua a ser propriedade de instrumentos de serviço e de escravos. A reparação de danos, a responsabilidade dos vigias, né? Que aí a gente começa a ter problema, já que você está falando em cidades, você tem a função do vigia, a responsabilidade do vigia era muito grande, porque ele poderia colocar em risco toda a cidade, eram as punições mais graves que existiam. Mas aqui a gente vai falar, primeiramente, até para aguçar um pouco a curiosidade dos senhores, porque nós temos no casamento uma equiparação direta ao direito romano. Então parece que a fonte do casamento foi Roma. Lá tudo se estabeleceu. Pois bem, eu quero chamar a atenção dos senhores aqui, dizendo que não foi lá na Acádia, hein? Talvez até no reino de Ur, o que sobreviveu nas normas de Chinuna, nas leis de Chinuna, apontam que o casamento romano se abeberou ali das fontes da Mesopotâmia, pelo menos da Acádia. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? O casamento, ele era um contrato escrito. Ele tinha dois elementos, o contrato escrito e o banquete. Olha como mudou bastante, né? Então, para ter um casamento, exigia-se um contrato escrito e o oferecimento de um banquete. Aí vocês vão falar assim, mas Marilena, todo mundo vai fazer contrato escrito? Não, gente, porque casamento era exceção, não era regra. Você vivia junto com quem quer que fosse. Casar-se era uma exceção, era só para quem tivesse patrimônio, só para quem ocupasse posição social ou política de destaque. Então era para uma camada da população que se destinava o casamento. E vamos deixar bem claro, você até poderia exercer uma posição social ou econômica muito destacada, tá? Mas aí você vai escolher qual dos filhos para casar. Não era o mais velho. Você escolhe qual deles vai casar. Você teve 6 filhos, tá bom. Qual deles ou qual delas foi eleita para o casamento? Esse coitado ou essa coitada ia ter uma vida regrada, ia ter uma série de regras, determinações, e os outros estão liberados. Então, é muito interessante que o peso social recaía sobre um deles. Os demais tinham uma vida sexual absolutamente livre, né? Então, não havia uma maior preocupação com isso. Havia preocupação com o pai do noivo ou o pai da noiva, né? Então, ali exigia-se todo um cuidado. E, senhores, o casamento era um acordo familiar. Então, não era uma prerrogativa pessoal. Aí você tinha um acordo familiar estabelecido entre a família X e a família Y, envolvendo fulano e beltrano. Era assim que se dava o casamento em Chinuna. Então, essa é a origem do casamento. Ele é um contrato, né? Ele surgiu como um contrato que vinculava obrigações entre duas famílias. Obviamente personificadas, porque isso tinha que ter uma manifestação concreta, entre a união entre alguém de uma família e alguém de outra. As regras estavam previstas neste casamento. As regras permitiam o acesso à construção do patrimônio da mulher. Se por acaso acabasse ou fosse expulso do casamento, o que seria indenizado, o que aconteceria, se continuaria ela proprietária do patrimônio dela ou não. Então, existia toda uma preocupação no que diz respeito a esse casamento. Com relação ao banquete, aqui é a ideia de apresentar
apresentação formal, não só da riqueza e do poder, mas de que daqui para frente aquelas famílias são representadas naquelas duas pessoas, que devem guardar o respeito, o acatamento de todos pelo poder que elas representam. Então é muito interessante porque não havia preocupação efetiva com quem casava-se, né? Então não era um direito pessoal. Ao mesmo tempo, todos os demais estavam liberados, né? Você fazia um cuidado exagerado daquele que estava para casar. Os demais são liberados. Eu só esclarecendo uma coisa, que eu sei que é muito tormentosa na cabeça de alguns, as pessoas podiam ter experiências sexuais anteriores. Sim, a mulher só não podia perder a virgindade. Mas entendam, senhores, o seguinte: o que se exigia e que nominava-se virgindade por forma inadequada era que ela não tivesse procriado com outro homem. É essa a questão. Então aqui a tutela é a tutela da procriação. Os filhos, por que exigia a fidelidade desta mulher que é casada, né? Exigia-se a fidelidade, portanto, adultério passa a ser crime nessa época. A gente vai examinar isso no próximo encontro, mas exigia-se a fidelidade porque a mulher não poderia ter filhos de outro casamento, de outra união. Então, com uma garantia de que todos os filhos fossem daquela união e, portanto, que aquele patrimônio permaneceria naqueles dois locos familiares, era obrigatório que a mulher não tivesse contato com outro homem que não o seu marido. Essa é a origem. Mas, professora, tanto um como o outro poderiam ter filhos com escravos? Absolutamente tranquilo se houvesse a previsão. A previsão contratual é que era importante. Ele poderia prever, por exemplo, que adotaria todos os filhos dela, então aí não tem problema. Geralmente as famílias não permitiam, as famílias queriam que os filhos fossem sanguíneos e naquele caso específico, e só naquele caso, que esses filhos que herdassem. Então, era essa a tônica. Daí que surge o casamento, né? Então, o casamento é o contrato escrito, não é a união. A união existia, sempre existiu. Quem é que vai fazer um casamento? As duas famílias. As vítimas, digamos assim, né? Aqueles que são os expoentes do casamento, o objeto do casamento são as duas pessoas designadas pelas famílias para representá-los e que dali para frente terão a incumbência de garantir o patrimônio daquela família, a união familiar e tudo mais. Tá? Por isso mantinha-se um controle tanto do homem quanto da mulher, para que eles pudessem gerar dentro daquele matrimônio. E aquilo que a gente vive falando, ou ouve bastante falar, das uniões entre pessoas de mesmo sexo. Veja, gente, não era considerado, até porque não poderia procriar. Então, nesse caso, não tem problema nenhum a prática sexual. Ela era, inclusive, recomendada. Não havia problema em você fazer sexo com a mesma pessoa, aliás, com pessoa de mesmo sexo, de mesmo gênero que você. Isso não, como não poderia procriar, isso não era considerado adultério. Adultério era considerado com aquele com quem você poderia procriar, ou com aquela com quem você poderia procriar. Então aí você tem a figura do adultério, tá? Com a pessoa de mesmo gênero, não. Como não vai poder procriar, isso daí não era nem classificado como adultério, era um costume na antiguidade. Então não tinha esse peso que se dá hoje, né? Aí você poderia falar, professora, e se as pessoas amassem? Então, o amor é o amor romântico que surge com os trovadores no século XII, na Idade Média. Não se falava em amor, falava-se em sexo, em satisfação de instinto e em casamento quando havia uma ideia de interesses convergentes. Só. Essa questão do amor, eu sei que ela vai existir em Platão, aí a gente já está falando mais à frente na Grécia, mas a gente vai ver também que existe toda uma discussão se é possível o amor ou não. Tanto não se acreditava, ou isso não fazia parte do cotidiano tão rápido deles, rápido porque morria-se muito cedo, que nem havia essa preocupação. Era muito mais uma questão de obrigações, senhores, né?
Até porque você poderia satisfazer-se com a pessoa de mesmo sexo quantas vezes quisesse, com a maior variedade possível. A grande preocupação é se você produziria filhos. Se você tem aptidão para procriar ou não, né? E aí é que surge o dever de fidelidade em relação àquele compromisso. Professor, isso significa dizer que os demais estavam livres? Estavam. Geralmente os pais deixavam mais alguém aí na garantia, caso quem foi indicado não tivesse sucesso na procriação, seja ele, seja ela, né? Então aí permitia-se que mais alguém ficasse aí, entre aspas, de sobreaviso. Tá ok? Mas essa pessoa não era impedida de realizar sexualmente, ela poderia até ter filhos. O problema é que se ela fosse chamada pela família, ela teria que abandonar os filhos que tenha tido até então para integrar esse casamento. Mas isso a gente vê num próximo encontro. Eu só gostaria aqui de destacar essa importância dessas duas legislações, né? Elas já começam a trabalhar um sentido de pacificação de costumes. Nas leis de Exinuna isso cresce, e isso já começa a tomar forma até para determinar como é que ficam determinadas profissões e como é que passam a funcionar determinados costumes que até então eram tão livres como o casamento. Então aí você procura estabelecer regrinhas de conduta dentro disso daí, né? E fiz esse vai e volta na história para que os senhores entendam que não era desta maneira como a gente entende a fidelidade, a virgindade, que ela era praticada na antiguidade, né? Então, fica aí um ponto para reflexão dos senhores. Senhores, paramos por aqui no nosso encontro. Fiquem bem, cuidem-se. Abraços virtuais a todos.